dia a todos. Vocês devem estar estranhando a voz. Valéria Mota. Hoje é terça-feira, 29 de outubro. Estamos começando mais um Executivo no Ar. Hoje, a Leia Pereira vai estar à distância, né? Ela teve aí uma viagem de última hora e ela vai dar bom dia para a gente online. Leia, você está aí? Tô sim, Valéria. Tá me ouvindo? Tô sim. Bom dia, Leia. Você está fazendo falta aqui. Olha só, mas eu sei que estou bem representada. Bom dia, ouvinte. Né, mais um dia, como a Valéria colocou, hoje 29 de outubro, né? Acredito que o último dia, a terça-feira do mês de outubro, outubro rosa. Estou aqui direto de Patos, Valéria, aqui, da Paraíba, indo para o Sergipe. Ótimo, excelente. Você falando, né, a última terça-feira do mês de outubro, o Outubro Rosa, e a gente vai ter hoje o prazer de receber uma mulher de fibra, né, falando sobre empreendedorismo feminino, Leia. Perfeito, viu, gente? Então, assim, só para os ouvintes que estão, hoje Claudemir estaria com a gente, mas teve um imprevisto ontem, acho que era próximo às 10 horas da noite, galera, quando a gente recebeu a ligação do imprevisto, mas a gente já está contornando, está remarcando aqui com ela, logo ela vai estar aqui com a gente. E aí liguei aí para essa fera, né, uma grande executiva que largou a carreira de executiva e abraçou o empreendedorismo, vai estar compartilhando e dividindo um pouquinho dessa sua história aí dentro do empreendedorismo, né, dos desafios que é empreender no Brasil, com garra, né, uma mulher aguerrida, conheço acho que há mais de 20 anos, né? Daqui a pouco você vai saber quem é essa celebridade aí. Exatamente. Pronto, falando um pouquinho de empreendedorismo, está em alta em nosso país, é motivado por um desejo de crescimento e resposta ao mercado. E por mais que tenham grandes desafios ao empreender, enxergar oportunidades pode ser a principal saída. Empreendedorismo é a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e investir em recursos e a criação de algo positivo para a sociedade. Um dado básico. Só em 2024, segundo os dados do Sebrae, mais de 2 milhões de pequenas empresas foram abertas no Brasil. Outro dado importante é que só no Brasil existem mais de 30 milhões de empreendedoras. A presença feminina é impactante e gera renda. Para conversar comigo, falar um pouco de sua trajetória de empreendedorismo, convidamos a grande Ana Ricarte, né? Maria Ricarte. Ela que me contou um pouquinho a história dela e vocês vão ficar extremamente felizes de conhecer a posição de uma mulher com grandes dificuldades e que hoje empreende de forma com bastante sucesso. Tudo bem, Ana? Ô, Maria. Mas sabe o que é que nem ela sabia o nome? Começa falando a história do teu nome, que o nome dela tem uma história. Se apresenta pra gente, Ricardo. Olá, bom dia a todos, é um prazer, muito obrigada pelo convite, Lé, muito obrigada, Valéria, Rivânio e Valesca. É assim, uma honra para mim estar aqui hoje falando sobre a minha trajetória de vida, minha vida pessoal e profissional. Como eu sempre brinco, eu acho a coisa mais linda quem consegue dizer assim, olha, quando eu chego na empresa, sou totalmente profissional. Eu, infelizmente, a minha vida pessoal e profissional, ela anda bem casadinha uma com a outra, né? Felizmente, né? Ou felizmente, né? Então, o que que acontece? Como a Valéria falou, meu nome é Maria Ricarte. Eu só fui descobrir que meu nome era Maria Ricarte aos 9 anos de idade. Vocês vão dizer, que loucura! Mas, gente, a minha vida é cheia desses pequenos detalhes que faz com que a vida tenha um sabor cada vez mais especial. É tanto que daqui a 5 anos, quando eu tiver com 60 anos, eu vou escrever, já estou escrevendo um livro, que é Ricarte e Suas Histórias. Então, Storytelling, viu, gente? Vou completar 55 anos, quinta-feira, dia 31 de outubro, todo mundo conversando, todo mundo ligando para dar os parabéns, que eu sou encantada por essa data. E um outro detalhe, eu sou de uma família
praticamente dominada pelo matriarcado. Infelizmente, meu pai ele vai estar nos assistindo lá do céu, está com 3 anos que partiu. Aí é eu, minha mãe, o meu filho maravilhoso, Gabriel Ricarte, que é uma honra ter sido escolhida para ser mãe dele. Tenho 6 irmãs, todas mulheres, e o que é mais lindo nessa história é que uma não concorre com a outra. Isso é simplesmente fantástico. Você poder saber o tempo inteiro que você tem uma mão, que você tem um braço, que você tem um suporte. E que, gente, quando eu digo que realmente uma não concorre com a outra, foi porque a minha história de vida é extremamente carente de bens materiais, mas o que houve de amor, de excesso de amor, é assim ímpar. A minha mãe e o meu pai, eles praticamente não são analfabetos, sabem ler pouquíssimo, né? Mas assim, quando a gente brigava uma com a outra, eu, por exemplo, né, que era quem brigava mais, que assim, um amor de santidade, de comportamento. Uma bênção, como diz. Conheço, viu? Quando Conheço. a mamãe percebia que a gente tinha brigado e ficava meio que assim, né? A mamãe simplesmente colocava a gente para dormir na mesma rede com a outra. Então, isso fez o quê? Nos ensinou o que é o perdão e o que é o amor. Então, resumo, nós nunca dormimos sem falar uma com a outra. E isso é impossível você não trazer para as nossas relações do dia a dia. Então, durante muito tempo, eu fui até questionada como eu não tinha amor próprio, baixa autoestima. Porque, tipo assim, quando a outra pessoa fazia uma coisa comigo, nem sempre eu revidava. E, tipo assim, ficava com raiva, dizia 1000 coisas. Mas depois, quando eu entendia por que tinha acontecido aquilo ali, eu voltava de boa. Então, tipo assim, para que guardar mágoa? Para que guardar rancor, né? Então, o que acontece? Eu sou de Mombaça. Depois que você chega em Mombaça, você chega onde eu nasci, anda mais 2 horas de Pau de Arara, lá no Agreste. Meu sítio maravilhoso. Fui ver televisão, tinha 11 anos de idade a primeira vez. Então, quando você terminava a 4ª série, estudava lá no Agreste, todo mundo junto. E a minha vantagem naquela época era que rico e pobre estudava todo mundo na mesma escola. Então, quando eu cheguei para estudar em Mombaça, que não tinha mais estudo para mim lá no Agreste, que eu estava fazendo o 4º ano, simplesmente chamou todo mundo e chamaram, eu era conhecida como Marileide. Chega lá, chamam o quê? Maria Ricarte Urbano. Tá vendo por que eu errei o nome dela? Marileide. Até aí você era Marileide. Até aí eu era Marileide. Tá vendo? E para completar, minha mãe, que eu a conhecia como Alzeni, o nome dela era Benedita Ricarte de Araújo. Aí o que acontece, gente? A gente pira o cabeção, né? Uhum. Só o meu pai, que era o meu pai, eu tenho vaga lembrança, eu choro, meu Deus, só meu pai que é meu pai, eu não sou eu, minha mãe não é minha mãe. E o que acontece? Mandei um bilhete para a mamãe, para ela vir, para resolver a situação. Gente, eu não esqueço nunca aquele semblante no rosto da minha mãe, ela dizendo assim, minha filha, eu nunca imaginei que você precisasse saber o seu nome completo. Então, o que acontece? Quando chegamos à noite na escola e tudo, a professora perguntou como era que eu queria ser chamada. E foi aí que nasceu a empreendedora Maria Ricarte. Aí eu peguei e disse, sou super devota de Nossa Senhora, meu nome mesmo é Maria, Ricarte Urbano é sobrenome. Aí eu disse, Maria, todo mundo tem várias Maria. Maria Ricarte, eu achava o nome grande. Quer ser chamada de Ricarte, porque Ricarte e mulher só eu. E tô aqui, eu, linda, ó, plena e feliz, né? Então, aí surgiu a Maria Ricarte. Eu me considero uma mulher que me sinto super feliz com o que eu tenho, morando na periferia, tendo amigo nos 4 cantos do mundo. E outra coisa, eu realmente posso fechar os olhos e dizer que quando eu estiver mal, como eu estive há 1 ano atrás, eu tenho quem segure nas minhas mãos e diga, você não está sozinha, eu estou aqui. E, gente, a gente vive o tempo inteiro correndo atrás da felicidade. Onde está a sua felicidade, Valéria? Onde está a sua, Rivânio? Onde está a sua, na estrada. Valesca? Tá na estrada. E onde está de cada um de vocês? Gente, a felicidade está aqui.
em ontem ter sido convidada às 10 horas e estar aqui hoje, 8 Tinha que ser a Ricardo, de viu? manhã Imagina cedo, aí. para poder estar falando da minha história. Então, essa é um Ricarte, pouquinho de quem sou eu. me fala um pouquinho da tua estrada. Até tu chegar hoje como empreendedora, me fala um pouquinho da estrada. Qual foi a tua Pronto. história, né? Tu veio do interior de Mombaça, até o 4º ano você falou que estudava na mesma série que todos juntos. Como é que você conseguiu se desvencilhar de Mombaça e chegar onde você está hoje? Antes de eu chegar de Mombaça, tenho que passar por um caminhozinho. O que acontece? Eu vim estudar em Mombaça, eu fiz logo amizade. Porque, meu amor, não me coloque numa mesa com uma turma de desconhecido que a gente já vai sair dali amigos. Sempre tive essa facilidade, sempre gostei de gente. Para ter uma ideia, os meus primos e todos os outros morriam de medo de cigano, porque naquela minha época tinha muitos ciganos. E o meu sonho era ir embora com os ciganos, né? Então, quando eu cheguei em Mombaça, eu fui morar com um tio meu e fiquei com a minha irmã. Só que o que acontece? Meus pais vieram para Mombaça, porque tinha minhas outras irmãs que precisavam. Como eu expliquei, a gente era muito pobre. Meu pai precisou ir para São Paulo para trabalhar de garçom para nos manter, porque manter 7 filhas mulheres não é fácil. E a gente não tinha uma renda fixa. A gente trabalhou naqueles projetos da Sudene. Eu não, gente, porque cá para nós, todas as tentativas que o meu pai teve de me colocar para trabalhar na roça foram frustradas. Eu acho que eu sou o único ser humano que arrancou arroz segurando pelo cabelo, porque o papai me levava para plantar arroz. Eu simplesmente pegava, ele dava aqueles bornó, eu saía botando logo as mãos cheias, tudo. Quando os arroz nasceram, simplesmente, papai fez eu ir arrancar tudinho, puxando pelo cabelo, e assim sucessivamente, idem com verdura, porque eu não gostava. O papai dizia assim, olha, senão quem não trabalha não come. Ok. Eu ficava ali, debaixo da minha moitinha, brincando com as minhas pedrinhas. E simplesmente, quando era no horário do almoço, é óbvio que um pai não vai deixar uma filha com fome. Eu disse, não vou trabalhar não, não vou comer não, porque eu não trabalhei. Então, o que acontece? Aí, em Mombaça, eu fui vender verdura de porta em porta. Eu fui verdureira, gente. E com muita honra. E o que acontece? Então, os meninos gostavam muito de brincar comigo, os meninos da minha turma. E eu comecei a ter um exemplo do que era amizade verdadeira. Aí, eu achei estranho começar a comprar a minha verdura logo nas primeiras casas. Quando aconteceu a terceira vez seguida, eu perguntei o que era que estava... Comentei, né? Aí eles contaram. Não, Ricardo, é porque a gente sabe que você precisa vender verdura e precisa arrumar casa para poder ter tempo para brincar com a gente. E aí eles disseram que estavam deixando de comprar o lanche dele para comprar a minha verdura. Então isso, gente, isso é amizade. Isso é amor. Então, como você não levar isso para a vida? Como você ser uma pessoa amargurada? Os primeiros passos do networking aí, viu? Começou cedo, viu? Aí, o que acontece? Lá em casa não tinha televisão, né? Então, tinha um programa do Vivo Gordo, que eu era apaixonada. Acho que quem aqui? Só nós dois, né, que assistimos o Vivo Gordo. Não é do meu tempo, Então, não, a viu? minha mãe de resguardo, a minha irmã mais nova. Então, eu coloquei, que dormia umas 2 ou 3 na mesma cama, né? Eu botei umas almofadas no canto que eu dormia e saí para a pracinha lá de Mombaça para poder assistir o Vivo Gordo. Isso umas 11 horas. A minha mãe de resguardo, meu pai em São Paulo, né? Simplesmente tive a infelicidade de um carro desgovernado passar em cima do banco e atropelou a quem estava lá, eu e mais os meus colegas. Eu cheguei a quebrar os 4 dentes da parte superior e fiquei toda cheia de hematomas e tudo, foi um sufoco, quase matar minha mãe, né? Aí o que acontece? Simplesmente foram avisar para a mamãe que eu estava no hospital. E eu morta de feliz quando a mamãe chegou lá, né, no hospital. Mãe, eu nem morri. Aí ela disse, se você não morreu do atropelamento, mas você vai morrer assim que tiver espaço para levar uma sua. Então, o que acontece nessa história, né? Eu com esses exemplos de comportamento, mamãe não estava aguentando, disse assim, vamos mandar essa menina para Fortaleza. Aí eu vim morar com uma prima minha, que eu achava que estava vindo para a vida boa, que agora eu ia ter vida mansa. Estava na capital. Estava na capital. Cidade grande. Não esqueço nunca quando eu cheguei aqui, que eles me levaram para jantar lá no Ronce, um espaguete com maionese e ketchup. Gente,
que eu nunca tinha visto. Então, Ela que está acontece? resgatando tudo, ó. Vivo Gordo, Ronce, olha aí, viu? Também não é do meu tempo Ronce. Eu nunca fui comprar no Ronce. E nunca vi o Vivo Gordo, só conheço o Jô Soares. Aí o que acontece? Nessa história, eu vim para cá e não tinha mais condições de eu continuar aqui, porque eu vim para ter uma vida, achava que era uma vida tranquila, ia estudar e tudo. Na verdade, eu vim ser uma escrava branca. E a coisa não estava mais dando certo, aí eu disse para a mamãe, mãe, ou a senhora vem para Fortaleza, que aí nessa história eu já tinha trazido mais 3 irmãs minhas para morar na casa de outras primas, né? Porque vinham os primos do interior para morar aqui, dizer que vinha, que era da família, né? Mas na verdade a gente vinha era para ser bem, trabalhar bastante. Aí eu fui arrumar, precisava trabalhar. O meu pai trabalhava de vigilante no Ronce e a minha mãe não podia trabalhar, porque a minha mãe tinha tido um problema de tuberculose na infância. A mamãe era, na infância não, quando estava grávida da minha segunda irmã e ficou muito frágil. Então, assim, desde 6 anos de idade que eu já fazia as lutas de casa, lavava roupa, essas coisas, tudo. Aí fui arrumar um emprego, não arrumava emprego em canto nenhum, arrumei um emprego na Insetu, isso em 1986. Praticamente quem trabalhava na Insetu naquela época era garota de propaganda. De propaganda! Qual era a propaganda, Ricardo? Garota de programa. Programa. Um nome mais bonito, né, papai? Aí o que acontece? Então, para minha mãe, eu disse que a dona Marlene me dava o almoço, e para a dona Marlene eu disse que a minha mãe dava o almoço. Então, já estava com um mês que eu trabalhava lá e eu não almoçava. Não tinha almoço. Porque eu sabia que não tinha condições. Aí as meninas da loja de frente começaram a perguntar por que eu sempre sumia no horário do almoço. Mais um exemplo do que é amizade verdadeira. Nessa época eu tinha 17 anos. Eu contei a verdade. Aí elas começaram a partir do dia seguinte, na hora que chegava o almoço, a primeira coisa que elas faziam, tirava meu almoço, assim, a coisa que eu mais queria era reencontrá-las, né? Aí o que acontece? Elas tiravam meu almoço e me adotaram praticamente como filhas. Por quê? Aquele abençoado, aquele Irapuanema, que ele esteja lá no céu e que quando chegar a minha vez eu nem me aproxime dele, não tem ideia não, viu? Vamos pular essa parte, né? Corta, tá? Aí o que acontece? As meninas começaram a vir me deixar todo dia na parada do ônibus, porque, tipo assim, ali na Senador Pompeu era um monte de cabaré, tinha um bem famoso, o Cabaré Bombom. Não tô entendendo. Não tô entendendo o que você tá falando, olhando pro... Não, é porque ele tá... Não tô entendendo, não. Dele, como tá certo. Não entendi, não. Posso gostar dele? Não por ciúme. Pois é, aí o que acontece? Elas começaram a me deixar na parada do ônibus. Então elas meio que me adotaram. Aí eu fiquei lá até 87, quando um cliente meu, que era gerente da Ali Nordeste, me convidou para ir fazer uma entrevista lá. Quando eu cheguei lá na Ali Nordeste, uma menina do interior, braba, que tinha saído da Insetu, chega lá, o doutor Estélio, que era o médico da época, manda eu tirar a roupa para fazer o exame admissional. Eu, bruta! Eu vim, foi pra cá, pra trabalhar. Se eu quisesse tirar a roupa, eu já tinha tirado a roupa lá na Insetu. Aí eu fiquei conhecida lá na Ali Nordeste como uma menina que não tirou a roupa pro doutor Estélio. Então, o que acontece? Aí lá eu comecei cortando ponta de linha das calças, né? Por isso que eu tenho essas mãos assim, ó, todas sensuais, fininhas. Acho que eu não casei porque o homem ficou com medo tanto de ouro que ia gastar pra comprar aliança. Aí o que acontece? Aí fui, né? Fui galgando vários setores, que tipo assim, eu cortava ponta trabalhava de 6 às 14, de 14 às 22, e sempre ficava depois do meu expediente para aprender uma nova função. Porque eu sabia que eu não queria aquela função. Porque assim, a gente tem muito que saber onde você quer estar. E não espere que as coisas não caem do céu. Eu, pelo menos na minha vida, eu não fico acreditando, eu sempre acredito, eu tenho que fazer minha parte e Deus fará dele. Então, assim, eu fui galgando espaço, saí de lá, trabalhando na parte fiscal, que para mim é a evolução. Trabalhava na produção. Trabalhei na produção, sabia fazer uma calça jeans do zero. Então, assim, quando eu saí de lá, e a Ali Nordeste foi privatizada em 1998.
97. Aí eu não quis ficar na empresa, fui para a CFN. Fui a primeira mulher a ser contratada pela CFN, que foi a empresa que privatizou a Refesa. Aí eu fui para fazer inventário daqueles parafusos, dormente, aquelas coisas, tudo. Era para trabalhar no almoxarifado. Mas rapidamente eu fui para o setor fiscal. Aí a empresa que comprou a marca Dali, veio, a VF do Brasil, veio aqui para Fortaleza e me convidaram para eu ir tirar licença maternidade. Aí eu fui, só que houve uma imprevista, uma fatalidade, a menina perdeu o bebezinho dela e eu disse que eu não queria o lugar dela, fui trabalhar no PCP. Aí depois surgiu a oportunidade de ir trabalhar na Metalic, tirando licença maternidade de uma outra pessoa, que foi da Zilmar. Aí lá eu já estava fazendo serviço social, que eu entrei na faculdade de serviço social em 1995. Essa história foi bem legal, porque eu sempre estudei em colégio público. E para eu poder fazer faculdade, eu sabia que se eu quisesse crescer na profissão, eu tinha que fazer faculdade. Simplesmente, como eu já disse, uma coisa que eu não sou é tímida. Peguei uma pastinha com os registros das minhas 6 irmãs e o meu, minha carteira profissional, a carteira profissional do papai, e fui lá no Farias Brito. Cheguei lá e fui bem sincera, disse assim, eu só tenho o dinheiro da matrícula. E quero fazer cursinho aqui, porque eu sei que se eu fizer, eu vou passar. E o que acontece? Já fiz logo um monte de amizade. O professor falava, eu subia lá no teto, que eu não sabia nem o que estava dizendo, que fiz pedagógico, não sabia nem o que é matemática, nem física. E resumindo, passei no vestibular, fiz 2 anos de serviço social, saí do serviço social porque, infelizmente, não havia casamento entre a teoria e prática e eu achava desumano aquilo comigo, que trabalhava o dia todo, estudava, eu botava os pés numa bacia com água, com gelo e Coca-Cola para poder ficar estudando, porque serviço social, você lê demais. Então, aí eu mudei de curso para Ciências Contábeis, e eu e Ciências Contábeis, na verdade, eu acho que a gente se escolheu mutuamente, porque não foi uma coisa que eu pensei, e nem quando eu cheguei lá eu estava escolhendo as profissões e vi que contábeis se casavam um pouco com direito, que é um sonho que eu tenho. E assim eu entrei no mundo da contabilidade, me apaixonei e estou aqui como empresária contábil. Antes de você falar de contábeis, a Leia quer falar uma palavrinha. Fala, Leia. Oi, estão me ouvindo? Oi, gente. Rapaz, a história da Ricardo é fantástica, né? Mas eu queria saber quem que fez aqui, ela está aí perto, e aí tem uma pessoa aí, né? Era bom se apresentar também, nesse sonho, antes do carro. E outro detalhe sobre isso, tem produto novo aí do Executivo que vai entrar no ar. Mas eu queria saber quem é você, Rosângela. Ixi, aí pulou. Imagine aqui, eu cortei a Ricardo para falar de contábeis, aí a Leia pede para me apresentar, né? Excelente. Excelente, né? Mas aí eu vou ter que fazer bem rápido, porque... Não, não é nem só isso, é porque a sua história é tão bacana, é tão boa, é tão impactante, né? Inspiradora, que aí eu vou fazer um resumo bem rápido, tentando só pegar uns pontinhos que você colocou, porque tem algumas coisas em comum, né? Eu sou Rivânio Paulino, eu sou casado com a Cássia, eu tenho 2 filhas, tem a Larissa e a Manuela. Olha só, Larissa e Manuela, se alguém conhecer essa atriz, vocês já vão saber o motivo, né? Primeiro nasceu a Larissa, depois a Larissa pediu para a irmã ser Manuela, para ficar Larissa Manuela, porque era muito fã. A minha mãe é Risalva, olha só o meu nome, Rivânio, porque minha mãe Risalva e meu pai Antônio. Então juntou Risalva com Antônio, ficou Rivanio de Antônio. E aí, pessoal, a minha infância, eu fui criado praticamente com minha mãe. Por quê? Porque o meu pai trabalhava muito. Ele trabalhava dia e noite, então eu via muito pouco. Claro que ele sempre me dava atenção, sempre tinha uma atenção dele, mas o meu dia a dia era com a minha mãe. Então eu fui criado, como a gente está falando aqui, principalmente de empreendedorismo feminino, minha mãe é uma grande empreendedora. Eu acompanhava ela em tudo que ela fazia. Tudo que ela fazia. E eu estava sempre junto com ela nos empreendimentos. E aí, depois de adulto, casei, e aí tive a primeira filha, a segunda filha, e também adquirimos uma cachorrinha.
Então, sempre ao lado de mulheres, né? Sempre próximo ao público feminino. Nas minhas oportunidades de trabalho, desde o início, na maioria das vezes, as empreendedoras eram mulheres. Eu trabalhei em grandes empresas fundadas por mulheres. E eu tive várias experiências, tanto com uma liderança maior feminina, quanto com equipes femininas. Então, muitas vezes, quando falam de discriminação ou da ausência ou de falta de igualdade entre o salário e as oportunidades entre homens e mulheres, no meu dia a dia, eu nunca presenciei. Eu nunca presenciei no meu dia a dia, eu escuto falar. E as líderes, hoje, por exemplo, hoje a presidente do instituto que eu trabalho, onde eu sou diretor de estratégia e finanças, ela é uma mulher, é uma diretora-presidente. Eu também sou da ABRH. E lá a presidente é mulher. E a vice-presidente é mulher. E a próxima presidente, já para o próximo ano, que é a Cássia, ela também é mulher. Então, sempre com essas lideranças femininas e sempre com um apreço, acho que pela convivência que eu sempre tive, a minha equipe, as líderes da minha equipe, são todas mulheres. O teu universo é feminino, É feminino. O mundo é cor-de-rosa. As minhas equipes sempre foram mais ou menos assim uma proporção de 80% feminino e 20% masculino, mas não foi nada forçado. Acontecia que para mim não importa ser homem ou mulher, não importa. Estar preparada naquele momento para aquele desafio. E por coincidência, as pessoas que estavam preparadas naquele momento para aquele desafio foram mulheres. Mas não importava, poderiam ser homens. Não tem problema nenhum. Então, eu acho, né, na minha construção da minha vida, que não importa ser homem ou mulher. O importa, claro, é estar preparado, é ter as competências necessárias. E eu não faço nada disso forçado. Então, eu quis só me apresentar um pouco falando disso. E assim, claro que hoje a estrela é a Ricarte, a gente precisa explorar muito, porque além dela ter essa história muito bacana, ela tem esse humor e essa facilidade de conexão que ela mesma falou, que é impressionante. Quando eu conheci a Ricarte, vocês imaginam, eu me considero já muito próximo a ela, mas eu conheço ela há pouco tempo. Mas a primeira vez que eu vi a Ricarte foi no Ceará RH, ela me viu distante. Quando eu falei o meu nome, Ricarte, você sabe quem eu sou? Eu sou o Rivane. Sabe o que ela fez? Pulou em cima de mim e me deu um abraço. Mas com a felicidade genuína, é isso. Gente, a gente vai dar um break agora para os nossos patrocinadores e tomar uma água, ok? Antes de falar da virada de chave na vida da nossa entrevistada, queria chamar a Valesca, da Visage Pro, para falar um pouquinho sobre imagem para a gente. Oi, Valesca, bom dia. Bom dia, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E aí hoje falando sobre empreendedorismo feminino, isso enche o meu coração, porque como o Rivane, o meu universo sempre foi muito feminino, né? E hoje o meu propósito de vida, eu fiz um trabalho para garimpar, é exatamente ajudar outras mulheres a se encontrarem na sua autoimagem. E fiz essa transição de carreira, também sou uma empreendedora e é muito, muito feliz estar falando aqui sobre essa questão do empreendedorismo. Mas a imagem tem muito a ver com essa questão da gente crescer dentro da nossa profissão, da gente se destacar na nossa profissão. Eu estive quinta e sexta no Ceará RH, nós estivemos fazendo diagnósticos de imagem profissional e eu tive a oportunidade de conversar com muitas meninas. Só quem me procurou foram as mulheres para saber mais dessa questão da imagem profissional. E foi muito bacana, foi uma troca muito enriquecedora, né? Porque a gente vê que cada vez mais as mulheres querem se colocar de uma forma diferenciada no mercado, né? E é por isso que elas estão preocupadas com essa questão da imagem profissional. E aí surgiu uma ideia, uma das perguntas que eu anotei, para a gente, aliás, várias perguntas, mas eu vou respondendo uma a cada programa, né? E aí uma me perguntou, em que aspectos nossa aparência pode comunicar habilidades e valores profissionais? E como a gente pode alinhar essa imagem com a nossa autenticidade?
mais autêntico que a Ricarte, impossível, né? Ela é muito autêntica, ela é muito ela mesma. E então, ela com certeza, intuitivamente, né, por conta do seu começar, né, que a gente já ouviu, ela acabou aderindo a algumas práticas positivas sem nem entender direito, né? Mas hoje, e a questão do empreendedorismo é bem recente, né? Antes a gente fazia tudo meio que aprendendo mesmo na marra. Eu também aprendi muitas coisas sem muita experiência, né? Então, assim, a questão de você entender que você tem que ser profissional sempre. O profissionalismo, a pontualidade, tudo isso faz parte da sua imagem, né? Não é só uma questão de aparência, mas o seu comportamento e a sua linguagem não verbal, tudo isso faz parte dessa imagem, né? Confiança, você sempre estar com um sorriso no rosto, você sempre olhar as pessoas nos olhos, isso comunica confiança e comunica que você está aberto a aprender, a receber e a doar, né? Então, isso é muito importante também. Atenção nos detalhes, né? Ser uma pessoa proativa, ser uma pessoa que se comunica bem com as outras. Ela mesmo deu aqui, a Ricarte deu... me disseram que eu tinha baixa autoestima porque eu conseguia perdoar com facilidade. Isso se chama hoje em dia de resiliência, né? Não é uma questão de você impor seus próprios valores a outros, mas entender que a gente precisa ser adaptável, a gente precisa ser resiliente hoje e entender os diferentes perfis com que a gente trabalha, né? O Rivânio falou aqui, né, no universo feminino que ele trabalha. Isso também é uma inteligência emocional, né? Ele foi abençoado com essa inteligência emocional de poder entender os diferentes perfis e poder acolher esses perfis diferenciados de uma forma a ter um ambiente de trabalho positivo e saudável. Então, é isso que eu digo, seja sempre você mesmo. Lógico, entendendo o contexto em que você se encontra e tendo bom senso. Obrigada, Valesca. E retomando agora com a Ricarte, né? Qual foi o momento da virada de chave? Em que momento você deixou de ser executiva e disse, não, agora eu vou investir na minha vida, na minha carreira, né? Como é que foi esse momento e em que ponto foi mais fácil ou mais difícil para você empreender? Valéria, o que acontece? Eu decidi empreender de uma forma que eu nem aconselho as demais pessoas, que até descasa com a minha profissão, que é de empresária contábil. E assim, eu sempre digo que eu sou simplesmente encantada e apaixonada pela contabilidade. Porque a contabilidade, ela me diz tudo que quem tem um CPF ou um CNPJ não quer dizer. Você só precisa conversar com os números. Então, o que acontece? Eu fui a primeira gerente, tive a honra de ser a primeira gerente contábil do Dr. Beto Studart. Trabalhei com ele de 2008 a 2012. E em 2011, quando ele comprou as empresas lá de Natal, eu fui para Natal, fiquei em toda semana, eu saía daqui no domingo à noite e retornava naquele voo que tem de Natal de sábado, 1h da manhã. E eu sou mãe solo e tenho um filho, né, que é o Gabriel Ricarte, que na época tinha 5 aninhos. E o que acontece? Era muito dolorido deixá-lo com a minha mãe, porque ele já não tinha a figura do pai. Então, o que acontece? Isso não era uma coisa fácil para mim. Então, aí chegou um momento que não dava mais para continuar. Eu até brinco que, tipo assim, houve um momento que nem eu estava feliz com a ABS, nem a ABS estava feliz comigo, né? Então, aí eu cheguei e negociei a minha saída. A princípio, eu ia sair da ABS e pedir uma recolocação profissional. Só que quando eu vou descendo, que eu fui pegar o carro, simplesmente, eu não sei qual é a crença de vocês, mas aqui eu sei que vocês vejo Nossa Senhora de Fátima em tudo que é local aqui, então
simplesmente veio um feixe de luz na coluna. Bati meu carro, que ainda bem que eu não sou motorista, porque pensa uma pessoa que dirige mal, sou eu. Me avisa quando você estiver saindo. Deixa ela sair primeiro. É. Bati o carro na coluna. Quando eu bati o carro na coluna, gente, isso é fé, sabe? Eu acredito demais. Simplesmente veio uma coisa assim, faça o que você sabe fazer. Aí ali mesmo, com o carro batido na coluna, eu já liguei para a doutora Francisca, da Martins e Lemos. E doutora Francisca, por favor, faz o meu contrato social que eu vou abrir um escritório de contabilidade. Liguei para minha irmã, que é a melhor sócia, Maria Benedita Urbano. A melhor sócia que alguém pode ter na vida. Só tem uma regra. Não se meta com nada que é ilícito, ilegal ou imoral. O resto tudo pode. E perguntei se ela aceitava ser minha sócia. Ela disse que aceitava. Já liguei para Raquel Botelho e a Jennifer, que trabalhavam no marketing da BSPA, para fazer uma logomarca para mim. E ali, com aquele carro batido, nasceu a Ricarte Urbano. Eu abro mão de tudo, menos a logomarca que foi criada nesse dia. Saí dali e sabia que eu tinha pouco tempo de Unimed, porque, como eu disse, empreendi de uma forma não planejada, uma coisa que eu não aconselho para ninguém. Então, o que acontece? Fui para casa, precisava fazer 2 mini cirurgias, porque eu não sabia se eu ia, quanto tempo eu ia ficar com plano de saúde, nada. Resumindo, dia 30 de março, eu já estava com CNPJ, já tinha feito as 2 cirurgias e já tinha meu primeiro contrato. Porque, gente, dinheiro é fabuloso. Sem ele a gente não paga as contas e nem compra uns mimozinhos que a gente sempre precisa, né? Principalmente nós mulheres, né? Então, o que acontece? Liguei para Janine, um anjo da guarda na minha vida. Janine, meu amor, saí da ABS e montei um escritório de contabilidade e preciso de cliente. E ela me indicou o Raulson Gomes de Brito, da Morphos, que é a empresa que ele vendeu, que hoje é a Accenture, a quem eu devo, assim, demais, porque foi ele que acreditou em mim. Foi o primeiro cliente? Foi o meu primeiro cliente. Eu digo que ele acreditou em mim mesmo quando eu não acreditava. Então, no quartinho da minha casa, nasceu a Ricarte Urbano. E, gente, empreender é um vício. Porque quando você empreende, parece que você é picado, assim, que você não consegue mais voltar e ser CLT. É tão desafiador, porque você se reinventa diariamente. Principalmente na minha área, né? Porque o que acontece? Antes eu era especialista em ICMS, que é uma área que eu amo demais, ICMS. Mas hoje, se eu disser que eu não sou mais especialista em nada, eu virei uma generalista de marca maior. Porque o que acontece? Eu sou empreendedora na área contábil, estou agora com um novo projeto que é Aprendendo a Ser Mentora. Até janeiro ainda tenho vaga para 2 pessoas, que até janeiro, meus amores, eu estou fazendo no 0800. Porque a partir de janeiro, ó, vai ser bem monetizado, viu? Aproveitem quem está ouvindo aqui na rádio para poder... Cola nela que é sucesso até dezembro. Faz a inscrição. Eu já posso me inscrever? Eu preciso aprender com você. Então, o que acontece? Então, gente, empreender, você precisa. É uma coisa, assim, maravilhosa. Só que você tem que pensar. Eu tenho uma rede de apoio. Se tudo der errado, que você tem que... Não é que você vai ser pessimista, mas você tem que colocar todas as situações. Outra, empreenda em algo que você goste, em algo que você conhece. Que domine. Que domine. Por quê? Gente, você precisa ter qualidade, você precisa ter comprometimento no que você entrega. Porque quando você está empreendendo, além de ter o seu CNPJ, que está vinculado ao teu CPF, tem todo o seu nome, tem toda a sua trajetória de vida. E outra, pense que hoje fazer negócio é network. É um que indica o outro. E outra, coloque negócios sustentáveis. Quando eu falo de negócios sustentáveis,
é que a quem você está entregando o seu cliente, você não tenha vergonha de olhar para ele, olho no olho, e perguntar: e olha, como é que estão as entregas da Ricardo Urbano? Posso dizer? Pode. Eu sou cliente, né? Pode Eu sou dizer. cliente também. Pode dizer. Muito boa a entrega, né? A gente tem alinhamentos e assim, a equipe, o Gabriel também, ó. A gente interage com o Gabriel. Mas continue. Gente, olha um detalhe. Eu não tenho estrutura para ter um filho nem. Então, o que acontece? Ele fez vestibular, passou, ficou em 29º lugar para sistemas e mídias digitais, mas não chamaram ninguém da livre concorrência, então eu o matriculei em ciências da computação. Ele simplesmente abandonou a faculdade porque queria fazer uma faculdade federal. E estava fazendo faculdade, eu tinha matriculado ele no Farias Brito. Aí eu disse assim: Pois vai trabalhar. Completou 18 anos no dia 3 de junho, dia 4 de junho estava trabalhando. Então, aí eu digo que ele, por ser meu filho, ele tem que ser mais cobrado do que os outros. E vai fazer vestibular agora de novo. E se for para a honra e glória de Jesus e para merecimento dele e meu, que ele passe no vestibular, que ele vai fazer o Enem agora nesse domingo. Então, assim, gente, empreender, na minha concepção, eu acho que todos nós deveríamos empreender. Mesmo que você seja CLT. O plano B, né? Plano Sempre B. tem que ter o plano B. Ter o plano B. Sabe por quê? Você, por mais que a gente fale que ninguém vai se aposentar, mas a gente vive um etarismo no Brasil. Cedo ou tarde, você vai ficar um pouco distante do mercado. Gente, você trabalhou a vida toda. Depois dos 50, você está na sua melhor fase. Porque você está no seu amadurecimento profissional. Você já sabe o que deu certo e o que deu errado. E outra coisa, e se você é dona de casa, você diz assim: eu vou empreender em quê? Se você sabe fazer bolo bem feito, empreenda fazendo bolo. Se você é bom em organização de festas, faça. Se você é bom em recrutamento e seleção, faça treinamento, faça consultoria. Gente, tem mercado para todo mundo. Outra coisa, o Brasil, ele é um terreno fértil para o empreendedorismo. Porque o brasileiro tem uma capacidade de aprender, assim, de se reinventar fabulosa. E mais assim, eu vou falar da minha área contábil. Hoje, na área contábil, eu me sinto totalmente realizada. Por quê? Porque, graças a Deus, eu tenho uma empresa, a Ricardo Urbano foi fundada no dia 30 de março de 2012. Não foi fácil, porque quando eu recebi a minha primeira caixa de documentos, de que a empresa era do Simples Nacional, que de simples não tem nada, que eu disse assim: meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Sentar e chorar. Foi o que eu fiz. Mas o que acontece? Senta, chora, enxuga as lágrimas e vamos estudar. Então, o que acontece? Na hora que você decide empreender, também não se torne vítima e nem refém. Estude o seu negócio. Porque todo dia eu leio a legislação que saiu ontem no Diário Oficial. Porque eu, como empresária contábil, tenho que passar para a minha equipe os principais pontos. Por quê? Nós vivemos no manicômio tributário. Outro detalhe: se você deseja empreender, a primeira coisa que você faça, procure um contador, que é como eu digo, nasceu um CNPJ, nasceu um contador. Porque, gente, o contador, ele é importantíssimo para ele definir a sua forma de tributação. Porque até se for MEI, você precisa da ajuda de um contador para definir se é melhor se a tua atividade vai ser tributada pelo ICMS ou pelo ISS. Então, que vocês não tenham medo. E principalmente para as mulheres, que muitas mulheres, quando elas têm filho, elas ficam mais receosas, porque a questão de babá, de creche, essas coisas. Então, empreendam. Porque quando você empreende, você ganha autonomia, você ganha respaldo como profissional, como mulher, como ser humano.
Então, assim, eu sou super a favor do empreendedorismo. Tá, me diz uma coisa, Ricardo, assim, a empresa hoje está com 12 anos, não é isso? 12 anos, vai completar 13. Qual é a estrutura que você tem hoje? Qual é o seu público-alvo? Me resume um pouquinho da Ricardo. A Ricardo Urbano, ela é uma empresa que ela atende de microempreendedores a multinacionais. A Ricardo Urbano, exatamente como o meu coração, tem espaço para qualquer tipo de cliente. Do jeito que o meu coração cabe todo mundo, eu digo que meu coração é desproporcional ao meu tamanho. Por quê? Um exemplo aqui bem prático. Hoje eu tenho uma equipe de 10 profissionais. Todos nós trabalhamos home office. Meu negócio hoje funciona 100% home office. Faz tempo, Ricardo, 100% home office? Ou foi Desde 2020 com a pandemia. Com a pandemia. Só que aí eu ainda estava com o escritório físico até abril de 2024. Aí com meus problemas de saúde, que eu fiquei super mal e tudo, completou um ano que eu renasci agora, dia 24, aí eu decidi deixar 100% mesmo no home office. Aí eu tenho uma estrutura física, tenho 3 salas na minha casa, que aí a gente se reúne quando precisa se reunir. E você não percebe. Se eu não disser que a gente trabalha home office, agora todo mundo vai saber, né? Porque você Todo está falando vai aqui saber. em rede nacional. de tudo. Exatamente. Cidade. Então, aí o que Cidade. E um detalhe, mas isso para mim não é um problema. Isso é qualidade de vida, gente. Porque hoje eu achei mega estranho ver o mundo 6 horas da manhã. Gente, parece brincadeira, mas essa é a minha realidade. Por quê? Dia de terça e quinta, eu fico na Resibras. Lá eu fico na parte de tributos, sou consultora na área tributária da Resibras, né? Que é uma indústria de castanha. Dia de quarta-feira, eu fico na Cobap. Então, assim, aí eu tenho clientes que eu faço só acompanhamento, tipo assim, a Jacto, que é uma empresa gigantesca. Então, mesmo empresas que tendo contabilidade, me contratam para fazer determinados tipos de serviço. Amo uma fiscalização. A maioria dos contadores até de fiscalização. Você já gosta. Eu amo fiscalização. Meu amor, é uma forma de eu ganhar dinheiro. Mas você tem medo de fiscalização? Não. Eu já faço a gostar. Porque aí muitos contadores me terceirizam para fazer os acompanhamentos das fiscalizações. Então é uma fonte de renda. Gente, a gente está encaminhando agora para o final, né? Ricardo, que mensagem você gostaria de deixar para as mulheres que empreendem, né, ou que querem empreender, ou que estão numa transição de carreira, estão naquele momento que você estava há 12 anos atrás? Qual é a dica para a gente fechar? A dica é, primeiro, coloque no papel em que você é bom. Segundo, se prepare com uma reserva financeira de pelo menos 6 meses. Terceiro, sente antes com o contador antes de abrir a sua empresa. E quarto, procure se capacitar depois que a empresa estiver aberta, não se acomode. Não deixe que a empresa te consuma seu tempo inteiro. Mantenha-se sempre atualizado. Estudar sempre, né? Sempre. É verdade. Agora é só uma questão para completar essa pergunta, né? No universo feminino ainda tem alguns medos. Claro que no masculino também, então algumas pessoas deixam de empreender por algum medo, alguma insegurança. E o que você pode dizer assim para que tanto os homens, mas principalmente as mulheres, consigam superar esse medo, a insegurança de empreender? Olha, o que acontece? Que você não espere que o outro diga quem você é, se você tem capacidade ou não de empreender. Que essa resposta ela venha de dentro. Porque o que acontece? O que eu sinto hoje muito é que as pessoas elas ficam muito preocupadas com o que o outro vai dizer, com o que o outro vai pensar. Gente, nós só temos uma única certeza, neste momento.
E eu quero dizer uma coisa para vocês. Se eu fosse me deixar levar pela opinião e o conceito que terceiros têm sobre mim, eu não estaria feliz e empresária contábil. Ok, foi maravilhoso, né? Assim, tá sendo. Eu acho que as dicas que você deu são inspiradoras, né? Então, você que está em transição de carreira, não conseguiu assistir ao vivo, a gente está aí no YouTube, né? Ricardo, muito obrigada pela tua disponibilidade, por ter acolhido a solicitação do Executive Club, né? Para estar aqui hoje. E muito obrigada. Olha, eu que agradeço mais uma vez, foi uma honra. E se precisarem, pode me chamar. Já perceberam como eu não gosto de falar, né? Com certeza, a gente precisa Tem nem que se vir outro esforçar. dia. Como diz a Lé, tem que vir outro dia. Com né? certeza, e nem precisa se esforçar para fazer pergunta, porque já Foi cômodo pra gente, foi né, cômodo. A gente Ivan? ficou aqui olhando e apaixonado pela conversa. Obrigada. Vamos marcar outra vinda sua aqui, porque tem muita história, Perfeito. storytelling aí, viu? Contadora, não, mas também de história. Bom dia, gente. Bom dia aos nossos patrocinadores. Bom dia a Purpose, que está aqui com a gente. Visage Pro, MRH, Odontoarte, Frost, tá? Obrigada, bom dia. E obrigada, Ricardo Urbano. Se vocês estiverem precisando de uma contabilidade, é só nos procurar. Olha, e um detalhe, nos siga nas redes sociais, porque eu amo perseguidor. Perseguidor. Ricardo Urbano Contabilidade e ricarte.urbano. Um cheirão bem grandão, fiquem com Deus e muito obrigada. Obrigada, Obrigado a bom todos. dia. Bom dia.